Bom dia, senhoras e senhores ouvintes. Estamos iniciando mais um NovoCast e hoje aqui contamos com a presença extraordinária do nosso amigo Arthur Garcia, na condição de entrevistado e não de entrevistador, posição que é diferente daquele que ele costuma ocupar. Bom dia, Arthur. Como está você? Tudo bem, Carlos? Muito bom dia. Obrigado aí pelo espaço e falar um pouco desse trabalho e também das pretensões futuras, né? De um desafio que Deus coloca em minha vida nesse momento. Então, é o nosso objetivo agora, é o que nós estamos pleiteando. Então, estou aqui disposto, disponível para tentar responder um pouco dessas perguntas, que é diferente, né? Estar desse lado da forma como ali estamos entrevistando. Está aqui comigo também o meu amigo Marcelo Porto Carreiro, que vai atuar comigo como entrevistador do Arthur. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Arthur. É muito bom a gente fazer esse papel, sabe? De vez em quando a gente muda de lado com as pessoas que têm essa habilidade tão boa como o Arthur tem e que o trouxe até aqui conosco. É isso aí. Bem-vindo, Arthur, pro Muito nosso obrigado. bate-papo. Muito obrigado e pode perguntar o que quiser. Vamos começar. Pergunta simples. Vamos Sim. começar, pode ser? Por favor. Arthur, quem é Arthur Garcia? Rapaz, é o filho da dona Mirtz, filho do meu saudoso pai, Chico Barbudo, uma pessoa que fez história aqui em Mato Grosso na Polícia Civil, e principalmente da minha mãe, né? Então eu sou filho dessas pessoas que vieram para Mato Grosso ali na década de 1970, um pouco antes, e uma pessoa que paga um preço muito alto por ser correto e honesto. E é exatamente dessa forma que eu quero provar que a honestidade não pode ser opção de escolha, né? A honestidade tem que ser exatamente aquela sua retidão e a única escolha para sua vida e principalmente para sua profissão é o que eu escolhi. Então é um desafio, é uma pessoa, como eu falei, que pagou um preço e paga ainda, mas com certeza com um propósito. Arthur, você é um filiado antigo do Partido Novo. Sim, Já é a segunda vez que você põe seu nome para um pleito eleitoral com essa sigla, que muito nos honra pertencer. Nos diga aí qual foi a razão pela qual você optou por ser um jovem, na época mais ainda do que é hoje, candidato pelo Novo. por um simples critério, não tinha políticos no partido que eu tinha denunciado. Quando em 2023 eu acabei me desligando da emissora que eu trabalhei por 6 anos, eu fui começando ali a ser sondado por alguns partidos políticos, por lideranças, por diretores. Só que uma pessoa primeiro foi que me procurou, exatamente o Rafael, que na época estava montando um diretório, estava ali naquela forma de engatinhar com a reconstrução do Partido Novo aqui em Mato Grosso, em específico Cuiabá. E ali o Rafael conversando comigo, ali eu comecei a entender um pouquinho do propósito e principalmente o perfil do que era o Partido Novo. A partir dessa conversa minha com ele, como eu falei, outros partidos me procuraram, outros políticos me procuraram, só que essa não era a minha pretensão. Eu não queria disputar um cargo eletivo, até porque a minha linha jornalística, investigativa, era a minha principal carreira e principal objetivo. Só que quando eu começo a entender que a política seria uma forma mais salutar para desenvolver o meu trabalho, até porque na comunicação já estava um pouco ali segregado, eu entendi que o Novo tinha essa opção única, exclusiva, porque não tinha ainda esses políticos que eu tinha denunciado. E essa era a minha principal característica, porque eu não queria estar num partido ali disputando minha primeira eleição para cargo de vereador aqui em Cuiabá, onde algum eleitor, um cidadão pudesse me encontrar na rua falando: ah, você denunciou esse político, agora você está junto com ele pedindo voto. Então, qual que é a sua credibilidade? Então, eu não queria isso. O outro fator foi que o Reginaldo Teixeira, que na época ainda era só um empresário, não era o Reginaldo hoje secretário, muito bem renomado aqui em Cuiabá, ele também esteve comigo, conversamos e ele me passou essa credibilidade de entender que pessoas como ele e eu também, que não era político, não tinha ali padrinho político, não tinha histórico de politicagem na família, nem histórico também de ter pertencido a algum grupo político, aquilo também me deu ali uma sensação de que era exatamente o Partido Novo a minha escolha. E foi exatamente menos de 3 meses depois, essa conversa foi ali setembro, agosto de 2023, e janeiro, dia 7 de janeiro de 2024, eu faço a minha filiação e me lanço ali naquele período como pré-candidato ao cargo de vereador em Cuiabá. Foi uma eleição, uma campanha ali com o pé no chão. Eu costumo dizer que nós fizemos ela exatamente com o que eu pedi para o partido. Eu não pedi dinheiro, não pedi milhões, só pedi o básico, que foi exatamente 15 mil reais, e consegui ter ali 2.283 votos naquele pleito ali, naquela eleição. Bacana. De fato, o partido não tem dinheiro mesmo, né? É, E agora o desafio a deputado federal. Como é que vai ser? estadual. Estadual, desculpa. O- Deputado a- estadual. Esse desafio também ele surge com uma nova opção, porque eu tinha me desfiliado do partido. Até porque quando terminou a eleição,
eu voltei para a comunicação, né, tentando ali continuar meu trabalho, só que eu tinha desfiliado porque eu vi que, olha, não quero, vou seguir esse caminho na comunicação. Só que a gente sabe que tem um trabalho que eu comecei exatamente em 2014, que foi exatamente denunciando políticos, denunciando as mazelas que tem aqui em Mato Grosso, e isso precisa continuar de uma forma ou de outra. Eu vejo que na comunicação isso acaba sendo inviável por várias circunstâncias hoje, vendo esse cenário. E ocupando o cargo eletivo como um deputado estadual, eu vejo que existe uma possibilidade maior de continuar devido à estrutura, condições para fazer isso e principalmente a forma como a gente consegue mudar, porque eu, enquanto jornalista, eu era limitado. Eu sempre costumo dizer isso. Eu tinha ali as minhas funções como repórter investigativo, apurar, levantar informação, pautar, editar, ali confirmar com a equipe jurídica algumas coisas e aí vai para o ar. Só que para solicitar documentos era limitado. Eu ia até certo ponto, porque alguns órgãos limitavam. E você, com o mandato político, você tendo ali exatamente aquele poder, né, você tendo ali a chancela como deputado estadual, você pode ir além disso. E tem muitas coisas que eu deixei engavetado que eu quero ir além, né? Não para prejudicar pessoas, mas sim para reverter exatamente no que no sistema hoje a gente sabe que é falho, que é oneroso para o cidadão, principalmente que são gastos públicos, o que pode ser revertido de outra forma. Então eu quero hoje, com essa opção, né, sendo aí esse pré-candidato a deputado estadual, continuar esse trabalho e principalmente aprimorar ele, porque eu sei que é possível. Eu sei que existe uma possibilidade lá dentro, existe essa, justamente pela confiança que o Partido Novo tem em meu nome, que isso eu não posso negar, porque não é qualquer um que se filia no Novo, deixo bem claro, e principalmente não é qualquer um que detém mandato no Partido Novo. É só você observar o cenário nacional. Quais são os nomes e CPFs que estão hoje ocupando o cargo eletivo no Novo, é só você ver. Então, se eu sendo eleito, um deputado estadual, eu acho assim, esses dias eu dormi, acordei, eu falei, caramba, acordei deputado imaginando, né, como seria. Cara, é um motivo de muito orgulho. Eu não falo de comemoração, porque não tem como comemorar algo sendo eleito, porque eu vou ter muita dor de cabeça. Só eu sei o trabalho que eu vou ter e os desafios que eu vou enfrentar lá dentro. Mas o orgulho é exatamente saber que eu vou estar exatamente relacionado numa elite de políticos eleitos no Brasil que pertencem ao Partido Novo, aonde só entra pessoas honestas. Deixa bem claro. E que se por algum motivo tiver alguém desonesto, automaticamente o partido vai exonerar esse cara. Então eu tenho essa esperança, essa expectativa e acredito que vou fazer a diferença caso Deus permita eu chegar até lá. Olha, Arthur, eu costumo dizer que entrar no Partido Novo é difícil. Sim. Ficar no Partido Novo é mais difícil ainda, porque a gente tem bastante exigência quanto ao cumprimento daquelas normas que estão nos nossos documentos de Constituição. Você é uma pessoa que está ilibado, ou seja, a gente tem em você esse perfil. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Considerando isso que você falou agora há pouco, você vai enfrentar, caso seja eleito, várias das pessoas que você, como repórter, fez um trabalho de denúncia, Sim. de mostrar que algumas pessoas que estão lá dizendo que são, na verdade, não são o que são. Gostaria de sua avaliação de como é que vai ser esse embate. Eu costumo dizer que vai ser igual o gato quando entra ali no local onde tem rato. Eu costumo dizer que até eles não querem que eu esteja lá dentro. Porque muitos sabem da forma como eu já fui assediado para a corrupção e não aceitei. E não vai ser diferente lá dentro. Então, eu acredito que entrando lá, essas pessoas na qual eu já denunciei, eu espero que saiam. Eu espero que quando eu entrar, se possível for, eles saiam pela porta dos fundos ou também da forma como achar melhor. Mas o embate vai ser o mesmo. Para quem tem a verdade no coração, eu digo que não pode se acovardar e nem deixar de enfrentar esses corruptos olhando no olho deles. Porque o que eu entendi, todos os políticos que eu já denunciei, que somei ali, chegou ao número de 15, esses políticos, eles se entregavam quando você encarava ele olho no olho. Porque a verdade, ela é encarada exatamente dessa forma. A mentira, ela se acovarda. Então, exatamente no olhar, quando eu entrevistava esses corruptos, o olhar deles entregavam. Em nenhum momento eu quero dizer aqui que eu vou ser o paladino da verdade e da justiça lá dentro, longe de mim, pelo contrário. Apenas quero ser um elo de transformação dentro aqui do estado de Mato Grosso. O que eu falo que lá em 2014, quando o ex-governador Silvio Barbosa foi preso, aquela situação toda, né, eu iniciando na comunicação, ele lá na Assembleia participando de uma oitiva da CP, eu vou lá com a imprensa inteira e só, governador, o senhor tem vergonha de estar preso? Então assim, são perguntas que eu fazia que é exatamente a mesma que você, o cidadão, tem vontade de perguntar.
Só que, infelizmente, por um motivo ou outro, o cidadão acaba ficando um pouco ali retraído de fazer esse enfrentamento. E cabe a quem? Cabe a quem tem um poder, que seria, como eu falo, né? A comunicação hoje seria o quarto poder do país. Então essas pessoas têm essa obrigação de fazer o enfrentamento representando a sociedade. E assim eu fazia. Então eu chegando lá, eu imagino que vai ter esses enfrentamentos, embates, tudo exatamente que pode ser feito da forma mais correta possível, nada de ofensas, nada de... Isso não é o meu perfil. É só observar exatamente tudo que eu já fiz na comunicação e também as ofensas que eu já recebi. Eu nunca retribuí essas ofensas. Então, assim, a pessoa que está ali com a inverdade, está errado, está também com a imagem manchada, essa pessoa ela tem por princípio de perder a razão nas atitudes, nas ações, né? Quem está com a verdade mantém calmo, sereno e entra ali no campo do debate. Se isso extrapola para outra situação, automaticamente revela quem são as pessoas que estão ali, que infelizmente o eleitor acabou elegendo. Bacana. No ano que vem, com sorte, aliás, com sorte não, você estará na Assembleia Legislativa. Amém. E aí a pergunta é: você vai enfrentar um ambiente lá que é um ambiente hostil, tanto do ponto de vista nossos representantes, nem todos primam por ser pessoas assim pela honestidade, mas não é só isso não. Do ponto de vista hostil também ideológico, aquilo que o Novo defende, que o Novo é um partido que ele defende um Estado menor, um Estado com um papel limitado, que ele tem freios e contrapeios, em que o Estado não pode tudo, em que as pessoas não são superiores aos outros, né? Todos são iguais, né? Como é que você se enxerga nesse ambiente que você vai enfrentar no ano que vem? Eu falo que é simples, até mesmo para o cidadão entender o contexto do que é uma Assembleia Legislativa em Mato Grosso. A gente fala, nesse período pré-eleitoral, muitos estão aí dançando, cantando, soltando fogos, balãozinho, aquela alegria toda, né? Chega o período eleitoral, é outra história, né? Estão lá também divertindo, aquelas imagens, é tudo festa. Quando existe a posse de um deputado, exatamente naqueles primeiros dias, muda completamente a figura. Você vê que até o semblante do deputado muda. Você observa que várias funções ali desse deputado acaba transformando. O porquê que acontece isso? Existe uma eleição de uma mesa diretora. Talvez eu seja o primeiro que vou expor como que acontece isso. E que se Deus me permitir chegar naquele período lá e contar exatamente o que custa cada voto de deputado para eleger um presidente, eu vou expor. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou expor. Os deputados têm emendas, né, 20 milhões por ano para gastar, como fala, né, emenda impositiva. Isso aí, eu sou obrigado a investir tantos por cento na saúde, educação. Aí eu te pergunto, eu já perguntei para um deputado federal uma vez uma denúncia. O senhor mandou uma emenda de tantos milhões para a prefeitura tal, e aí o que foi feito? Vou saber o que ele fez, vou saber se ele roubou. Tem que saber sim. Não importa, se você tem ali 20 milhões e você mandou para a prefeitura A, B ou C, você tem que cobrar aquele prefeito e saber, vem cá, o que você fez com esse dinheiro que eu te mandei? Foi aplicado? Foi investido? Porque imagina, por que o político hoje não acompanha esses recursos que eles tanto glamorizam? Porque de uma forma ou outra isso volta tantos por cento para ele, ou também eles acabam entendendo que não é deles, eu não me preocupo, porque se você tem hoje R$1.000 e você tira para passar para alguém para comprar tal coisa que você precisa, se essa pessoa no outro dia não apresentou para você aquele produto, você vai perguntar, fala, vem cá, mas você não compreende por que eu já te passei os R$1.000. R$1.000. Por que um deputado não pode questionar o prefeito que ele passou 20 milhões? Então, é a obrigação, sim, do parlamentar identificar e saber a origem desse dinheiro, para onde está indo, o que ele está fazendo. Só que não fazem. E isso parece tão pouco, né? Mas, infelizmente, não fazem porque existem formas para que isso beneficie no ano eleitoral. Eu sempre falo isso. A vantagem, como nós falamos aqui, você deixou bem claro, Carlos, que o Partido Novo não tem dinheiro, não estou aqui por dinheiro e não estou recebendo milhões para fazer minha pré-campanha, nem futuramente minha campanha. Mas o Novo não preza por isso. E não é o dinheiro que vai nos fazer aqui deputados eleitos. Não é o dinheiro, milhões, que às vezes as pessoas acham que isso poderia favorecer um candidato a ser eleito, que vai me mudar. Eu deixo bem claro. R$15.000 que eu gastei como vereador de 2.300 votos. Analisa, vai lá e vê um vereador que foi eleito lá com 1.800 e poucos votos. Vai lá e olha quanto que ele gastou. Vai lá e olha um outro também que foi que teve 2.700 votos, vê quantos que ele gastou. Compara com os 15.000 votos que o Novo me ofertou para eu fazer exatamente a minha campanha.
Então, isso é exatamente princípios. E esses princípios não são negociados, não são vendidos, não são trocados. E isso vai ter um preço. E o preço eu falo. Vão pagar caro. Eu não vou pagar com a minha consciência. Deixar claro isso aqui. A minha consciência, eu já tenho ela há 12 anos denunciando essas falcatruas em Mato Grosso. Eu durmo tranquilo. Mesmo sendo ameaçado de morte, eu durmo tranquilo. Não tenho preocupação se vão me matar, se vão fazer isso. Não, eu não tenho essa preocupação. Agora, eu sempre falei isso. São vocês que têm que ficar preocupados. Se nesse período pré-eleitoral muitos estão achando aí que já estão gastando milhões nessa pré-campanha, que eu costumo dizer que já é uma campanha eleitoral, né? Que tá todo mundo fazendo uma campanha aí que parece que ninguém tá enxergando. Mas eu digo, você achando que vai ser eleito, chegando lá, você vai fazer exatamente essas maracutaia que você faz hoje aí, se eu descobrir, eu vou entregar. Eu costumo dizer, eu tenho um irmão que, graças a Deus, hoje ele está recuperado. Ele andou no mundo do crime um período e ele é mais velho que eu. Eu denunciava o meu irmão. Eu tinha 16 anos, 17 anos, então assim, eu sempre entregava meu irmão. Eu sabia das coisas erradas dele, ligava a polícia, falava, ó, aquele robô tá aqui em casa, pode vir aqui pegar. A polícia ia lá, pegava, levava ele preso. Então assim, várias coisas eu nunca permiti, eu nunca aceitei. E isso tá no meu sangue. Como eu falei, é princípio. Então, eu já denunciei amigo, entre aspas, que usava carro irregular da prefeitura, particular, recebia denúncia e eu poderia muito bem ligar, ô irmão, você tá usando um carro aí, cara, ô, pelo amor de Deus, para com isso que eu tô com a denúncia. Não, eu denunciei, gravei, ele foi pro ar. Então eu costumo dizer, não importa, pode ser quem for, isso eu tenho já na minha prática profissional, eu nunca negociei reportagem e nunca passei mão na cabeça de ninguém. De conhecido meu, acho que deve ter uns 2 ou 3 que eu lembro aí que eu conheço, que virou assunto de reportagem. E aí eu te falo, por que lá dentro eu vou ser diferente com um vagabundo de um deputado que foi eleito gastando milhões e que está fazendo coisa errada do meu lado? Eu vou ter essa obrigação. Lógico que não vai ser uma bandeira de estar fiscalizando o colega meu lá dentro, não. Mas pode ter certeza, eu não vou fazer vista grossa, não vou fazer igual um cavalo, mandar com tapadeira aqui não e falar, opa, peraí. Então, se tribuna lá eu tiver voz e tiver espaço, eu vou usar. Se não tiver, eu pego meu celularzinho mesmo e vou aqui, ó, vagabundo aqui, ó, tô sabendo que você fez isso. E vai ser dessa forma. A política, ela precisa mudar. E você que tá me vendo, eu sempre falei isso. Você precisa entender que essa mudança começa com você. Se você acha que 44 anos, como eu estou, já tá velho, passa isso pro teu filho, pro teu neto, porque são eles que vão transformar. E é exatamente essa experiência dos mais jovens fazer a transformação. Eu quero ver o meu filho. Muitos têm condições de tirar o filho aqui do Brasil e levar para o exterior. Eu não tenho isso. E eu quero continuar aqui. E, infelizmente, se nós não revertermos isso agora, nós estamos caminhando para um mundo, para um país que, infelizmente, está caminhando para o comunismo e que daqui a pouco você não tem mais teu celular para você questionar e também para você cobrar algo. Você vai ser principalmente como existe em alguns países que você não consegue usar o WhatsApp, que você vai ser limitado na sua rede social. Agora, se você acha que isso vai ser bom para você, eu não uso rede social, Arthur, nem precisa, então larga a mão disso. Então espera. Mas olha, Arthur, isso que você falou na primeira parte dessa sua maravilhosa resposta é o princípio da emenda PIX, que hoje o STF está tentando controlar, porque mandava-se um dinheiro para uma prefeitura ou para um governo de estado até, sem se preocupar com o uso daquele recurso. Então, essas emendas são as chamadas emendas PIX, que estão sendo aí combatidas pelo STF. Uma surpresa, né, Carlos? O STF combatendo esse tipo de coisa. Mas, talvez eles já colheram os frutos há muito tempo, por isso agora, né? Então, assim, é recurso que vai e volta para alguém. E ali voltou. De qualquer forma, Arthur, desculpa, então você também falou de uma palavra que eu gosto muito de usar. Você usou a palavra bandeira agora no final do seu depoimento aqui, da sua resposta. Você já tem alguma bandeira? Você já tem planos de como você vai agir como deputado em função do que você acaba de falar? Tem algum procedimento? Olha, que você eu costumo dizer que, lógico, eu caminhei muito pelo campo da segurança pública, né, acompanhando as forças de segurança aqui de Mato Grosso, mas também tem a questão da saúde. Pode ser muito, é o jargão, né? Saúde, educação, segurança. Mas eu sou prova do que tão pouco eu fiz pela saúde aqui de Mato Grosso, que reverteu exatamente numa benfeitoria gigantesca para a população. Em 2017, eu fiz a primeira denúncia do antigo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Quando, na época, o que é você ter aquele tirocínio de você entender como funcionam as coisas, né? A Santa Casa, por várias vezes, fazia campanha, doações, arrecadação, e aí aquela mídia inteira ia lá fazer aquela coletiva de imprensa com a diretoria, todo mundo bonito.
reclamando, ó, com o pires na mão, falando, preciso aqui de recurso, a Santa Casa está faltando isso, não tem remédio, não tem leito, não tem... Aí vinha a prefeitura, vinha governo, passava isso. Aí vinha deputado, mandava isso. Vinha senador, mandava emenda. E passava 3 meses de novo. Aí eu comecei a observar aquilo e comecei a aprofundar. Até então que eu consegui identificar o que acontecia lá dentro. O porquê que quando você entende que existe uma dificuldade financeira é porque a má gestão do recurso está acontecendo pela diretoria e pela equipe financeira. Aí eu observei que tinha altos salários pagos a parentes da diretoria, salário de 20, 30 mil reais. Tudo isso, infelizmente, oriundo de uma administração que tinha por princípio de colocar essas pessoas lá dentro. Por outro lado, emendas parlamentares de deputados federais que chegavam até a unidade. Um exemplo não, é fato, porque foi comprovado por uma CPI que a Câmara realizou. 2018 foi a minha segunda denúncia, aonde eles compraram um equipamento de ressonância magnética de 2,5 milhões de reais. Esse equipamento nunca entrou na unidade. E eu provei que tinha nota fiscal, eu tinha um comprovante de que o almoxerifado do hospital recebeu o equipamento, sendo que esse equipamento nunca entrou, mas foi pago. A empresa, que não era aqui de Cuiabá, eu liguei lá, falou, não, nós entregamos. Aí, então, assim, foi feita toda a denúncia, virou uma CPI, foi comprovado toda a irregularidade. Aí o governador faz o quê? Ele assume o hospital. Vira exatamente o Hospital Estadual Santa Casa, aonde mudou toda a administração, mudou o layout, mudou a parte interna, começou a atender a sociedade, e que por fim, no ano de 2025, infelizmente, né, o meu pai faleceu e ele falece exatamente dentro desse hospital, aonde há pouco mais ali de 6 anos, eu estava lá denunciando irregularidades, aonde não tinha leito de TI, era tudo destruído, e aí o meu pai morre lá com uma condição que parecia que era um hospital particular. Então ali eu falei, caramba, valeu a pena aquela denúncia. E isso eu falo porque essas bandeiras que são importantes, segurança pública e saúde, porque é o princípio hoje, né? Nós temos hoje, infelizmente, a segurança pública aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, que ela precisa ser valorizada em várias situações. Um exemplo básico, eu costumo dizer que o policial militar ou o policial civil, ele não é só policial quando ele está de serviço. Até quando ele não está de serviço, se aqui fora tiver uma situação e tiver passando um policial, a paisana que está de folga, e ele vê aqui que o cara está sendo assaltado, ele vai reagir e vai neutralizar aquele criminoso, vai salvar você. O que acontece com esse policial? O máximo que ele recebe é um papelzinho que depois não serve para nada, muitos às vezes até colocam no escritório, mas não serve, fica só engavetado, chamado moção de aplauso, que muitos políticos gostam de ofertar isso. Gente, é tão simples reconhecer essa categoria com dinheiro. Se uma assembleia hoje tem tanto dinheiro para fazer moção de aplauso, honraria disso, daquilo, ou também dinheiro para emenda, por que não destinar 40% ou 50% a mais do salário desse cara porque ele fez uma ação, um ato heróico? Não vamos chamar um ato de bravura porque isso é um outro processo que depois pode acontecer dele ser promovido, mas um ato heróico dele poderia caracterizar nessa questão de bonificação salarial, porque não existe recompensa melhor para um trabalhador, que seja para um servidor público, que é exatamente na conta bancária dele. Então isso é uma forma de você reconhecer. É possível? É só querer. Só que não são reconhecidos. Aí eles escolhem uma briga seletiva, né? Na verdade, aquela coisa, RGA. São aquelas brigas que reelegem, vira bandeira e vira toda aquela picuinha sempre naquele período pré-eleitoral. Onde está terminando aqueles 4 anos de gestão, aí começa de novo essas picuinhas aonde esses servidores são enganados porque aparece mais um padrinho ou madrinha para defender essa classe que, infelizmente, não é valorizada. Vocês só são valorizados, infelizmente, por questões políticas, né? Por questões eleitorais, que são as chamadas politicagens. Deixa eu perguntar uma coisa, então, já que está falando de segurança. Isso vale tanto para a área de saúde, quanto de educação, quanto de segurança, né? No antigo período eleitoral, todo mundo trata da valorização dos profissionais, mas o problema dessas 3 áreas não está distrito à questão de valorização. Tem uma série de problemas que a gente percebe no nosso sistema de segurança. Eu queria que você falasse como é que você enxerga isso. Quer dizer, é um problema só de valorização? Porque, por exemplo, nós professores no Brasil, na realidade, o Brasil gasta muito com educação, por exemplo. É um erro imaginar que o Brasil gasta pouco com educação. Gasta muito. Ele gasta mal. Sim. E assim, a percepção que eu tenho nas outras áreas é mais ou menos a mesma, né? Então, assim, a gente tem um problema de organização das áreas, de funcionamento do sistema de segurança,
que vai discutir também. Não é só, acho que é importante a gente valorizar o profissional, está correto, os bons profissionais têm que ser valorizados, mas eu queria que você discutisse os outros aspectos da questão de segurança. O que você acha que está errado no nosso sistema de segurança de uma forma geral? Tá, segurança e saúde, vamos partir desse princípio, que eu falo dessa questão Sim. de reconhecimento e valorização. Um exemplo lamentável que nós temos aqui em Mato Grosso é o alto índice de suicídio de policiais. Né? Eles estão ali, infelizmente, doentes da cabeça, são doentes mentais, que isso não é para qualquer um. Eu falo, quem convive com ameaça. Gente, vocês têm noção de que muitos policiais de altas corporações, como Rotam, BOP, Força Tática, esses policiais são ameaçados constantemente. Aí não é porque o cara pertence a essas organizações, no caso uma Rotam da vida, que não é ameaçado. Ele é ameaçado, sim. E aí como que fica a cabeça desse cara? Porque às vezes tem situações que, vamos lá, o cara tá num confronto, aí tem um confronto, ele pede ali, a arma é cautelada, vai para ser investigada ali. Ele acaba perdendo aquela arma. Essa questão de você ter a valorização e o acompanhamento desses militares, desses policiais civis, penais e militares, ela não existe. Infelizmente, ela só acontece depois que o pior ali aconteceu. Os policiais hoje que passam por problema de saúde, vou deixar bem claro, eles não comunicam a corporação. Porque, vamos lá, eu sou um policial e eu estou com depressão, com um problema muito sério, eu não vou falar para o meu comandante, por quê? O comandante vai encaminhar para a corregedoria e para o setor lá de psicossocial. A primeira ordem do psicólogo vai ser, olha, cautela a arma de fogo dele. Sendo que o meu problema emocional é proveniente de uma ameaça que eu estou sofrendo. Segurança. É para mim a segurança ter arma, é que eu vou fazer o quê? Falar, pô, já vou perder minha arma? Não. Por isso que esses policiais não comunicam. Então são questões básicas. Arthur, mas por que você fala isso? Você não é militar, você não é da Polícia Civil? É porque eu recebo as informações. Porque muitos estão ali com aquela questão de preocupação de passar essas informações de retaliação. Então isso é uma questão para ser discutida e debatida. Não é porque eu não sou militar que eu não entendo hoje como funciona uma caserna, ou a condição psicossocial, ou a questão profissional desse pessoal. Eu convivo com eles, eu sei como que é. Só não uso farda, só não estou lá dentro, mas eu sei quais são as dificuldades deles. Na questão da saúde, a gente vai pela questão dos professores. Você falou sobre professor, valorização, só que muitos valorizam essa categoria por aquela situação de cursos, treinamentos, orientação. A questão de reconhecimento salarial também ela é defasada. Hoje você vê professores também têm o mesmo problema psiquiátrico, porque são ameaçados dentro de sala de aula por faccionados. Eu tenho um familiar que sofreu muito tempo por isso. Então essas pessoas não iam para a escola à noite, porque sabia, aí tinha lá o pneu do carro furado ou a porta arranhada. Por quê? Por intimidação, porque aquele aluno chamou atenção ou porque aquele aluno tirou nota baixa. E esses professores fazem como? Aí eles querem o quê? Eles não se preocupam mais em ensinar, lecionar, eles vão apenas dar nota, eles vão apenas, faz vistas grossas, acabou. Na saúde é a mesma coisa. Vamos voltar aí há pouco mais de 5 anos, na pandemia. Como os enfermeiros, esses profissionais de saúde eram tratados como os heróis. Batem palma para ele, aquela babaquice, né? Valorizar. Gente, ninguém queria isso. Eu sempre falava isso na época quando eu estava no jornal e falava ao vivo. Gente, reconhece o trabalho desse pessoal com dinheiro. Deem uma gratificação, porque esse pessoal muitos morreram. Eu acompanhei no início da pandemia aqui em Mato Grosso, acho que as primeiras mortes que eu noticiei aqui, que foi no centro de triagem lá no Paiaguás, eram de 2 enfermeiros. Foram os primeiros que morreram. Então assim, qual era a valorização desse pessoal? Eles tinham o quê? O enfermeiro ganhava naquela época lá R$1.300, R$1.500. O que é isso? Isso dá para viver? Não. Aí bate palma só para eles. Reconhece assim. Não é por aí. Por isso que eu falo, a valorização. Só que, infelizmente, isso também entrou na questão da politicagem, né? Porque aí teve os oportunistas que apadrinharam essa categoria com bandeiras partidárias, né? Infelizmente da esquerda, dizendo que iriam conseguir melhorias, iriam brigar por eles, só que isso atrapalha. Quando você vê que o interesse é político e politicagem e partidário, acaba prejudicando a categoria. Como muitos são enganados. Por isso que eu falo, vocês servidores, vocês que pertencem a alguma categoria, seja de classe ou seja também de sindicato, não deixem ser levados por políticos. Faça em conjunto. O Carlos tem uma ideia, o Marcelo tem uma ideia, o Arthur tem uma ideia, vamos sentar todo mundo. Porque, infelizmente, quando você direciona apenas para um lado político ou partidário, como já aconteceu em muitos casos, como da saúde, da educação, acaba, infelizmente, ficando prejudicado. Porque não tem seriedade, ninguém leva a sério hoje algumas situações. Vamos pensar na questão de greve de professores, da greve da saúde. Então, quando isso virou uma bandeira, que a gente sabe como aqui em Mato Grosso foi por muitos anos, acaba não tendo esse mérito.
Então, esse reconhecimento é importante. Ah, mas vai tirar o dinheiro da onde, Arthur? Como que isso vai ser feito? Cara, não tem que pensar da onde vai tirar, existe possibilidade. Os caras fazem, tudo é possível. Como que não vai ser possível você fazer algo, melhoria para um servidor, beneficiando ele? Ah, mas é muito difícil. O aumento que teve do RGA esses dias aí, que tava aquela briga de 4,8, o outro 4,5, quanto que ia melhorar para esse servidor? Era uma briga assim que era tão insignificante que no final ia prejudicar o Estado em tantos milhões. Isso é. Que isso? Nós não somos o maior produtor de grãos do Estado, do Brasil, nós não temos aqui uma eficiência nisso, de arrecadação, de tributos, daquilo. Então, assim, precisa deixar claro o que eles gastam hoje, principalmente com essa categoria, o que é gasto hoje com emendas parlamentares, o que é talvez o calcanhar de Aquiles deles, porque ali talvez está o barril de pólvora, né? Talvez a gente mexer ali vai ser um vespeiro. Mas é preciso deixar as claras isso. Agora, quem está disposto a mexer nisso? Pois é. Aproveitar a dica, Arthur, veja só. Geralmente o político ele está se elegendo ou se candidatando a um cargo defendendo uma categoria. É. Sindicatos, outro o agro, vamos dizer assim, Uhum. saúde, alguém da área de saúde se candidatando. Você é um camarada que tem um perfil totalmente variado nesse sentido. Você atua em todas essas áreas mostrando o que é Uhum. bom e o que é ruim. Isso é um handicap e tanto. Como é que você pretende explorar essa facilidade que você tem? Vou ir mais um pouquinho adiante. O que a gente vê, usando a palavra emendas que você usou já algumas vezes? O que essas pessoas fazem? Quando elas têm a oportunidade de receber os valores que eles podem colocar como emendas, eles vão para cima dessas áreas que eles atuam especificamente. Muito raramente você vê um político que vem de uma origem sindical, por exemplo, participar de um evento ou financeiramente em outras áreas. Você não tem esse perfil, você tem esse perfil, vamos dizer, amplo, de estar aí com essa liberdade de escolha e de aplicação dos seus investimentos, vamos dizer assim, quando você é eleito, poder atuar. Isso você considera um privilégio? É privilégio e salutar, né? Porque assim, quando você não defende uma bandeira específica, isso é bom porque você está aberto e principalmente a ser cobrado depois. O deputado ele não é eleito apenas para representar uma cidade, uma região, ele é eleito para representar o Estado. Hoje, a gente pode observar nesse cenário atual, alguns deputados, né, que estão aí já ocupando o cargo, que quando eleitos, eles defendiam a saúde. Hoje estão fazendo evento de carro antigo, de arrancadão, disso, daquilo. Então, assim, são bandeiras que escolheram para representar. É importante? Para alguns setores é importante. E para outros? Ah, mas por que não está mais na bandeira na qual foi eleito e o pessoal confiou? Então, exatamente esse paradoxo. Então, eu quero deixar bem claro que a minha bandeira específica, eu sempre falo, que é o que eu já fiz. É exatamente esse trabalho de combate à corrupção. Isso é importante. Então, assim, eu quero fazer esse trabalho, eu vou realizar esse trabalho e vou ser cobrado. E essa cobrança ela tem que partir de todos os lados. De quem está exatamente do setor da saúde, da segurança, da educação, da infraestrutura, de qualquer setor. É possível fazer, Marcelo, é possível fazer. E eu quero ser exatamente esse elo. Não quero apoio de segmento A, apoio disso, daquilo, ó, porque eu sempre falo, quem pede apoio, quem quer apoiar um político, está interessado em algo em troca. A grande maioria. Porque se você for eleito, lá na frente, você vai ter que prestar conta. Se eu hoje aqui, eu quero apoiar tal setor, tal segmento, e fecho aqui com uma pessoa que vai investir milhões na minha campanha. Gente, essa pessoa está investindo em você por qual a intenção, ô seu idiota? É lógico que tem algo em troca. É lógico. Eu sempre falo, você tem que ter essa consciência. Você disputa um pleito eleitoral para representar o partido político, não para representar interesses de CNPJs. Porque, infelizmente, aqui em Mato Grosso é assim que funciona. É só você acompanhar os últimos eleitos aqui no estado. Então, eu não quero e nem busco apoio de milionários, de príncipes aqui do agronegócio. Eu quero apoio de quem acredita no meu trabalho e quem confiou há 12 anos de profissão aqui como repórter investigativo. Então, esse trabalho, quer apoiar? Ok, vem, ó, tem nada em troca, não. Não, Arthur, tô livre, espontânea vontade aqui para te apoiar nessa forma, assim, assim. Tanto é que eu tenho um grande amigo aí, que é do agro, tem vários silos aí e tal. Aí, esses dias ele me ligou querendo me ajudar e tal. Eu falei, cara, mas eu até brinquei. Falei, você quer me ajudar como? Não, o que você precisa? Eu falei, faz o seguinte, eu preciso só que você me apresente a pessoas. Abra a porta da sua fazenda para eu ir lá conversar e falar do meu trabalho. Só isso? Eu poderia pedir, deixar bem claro, dinheiro para ele. E ele me dá. Eu falei, eu quero falar com os teus funcionários e com o teu público.
E é uma pessoa cristã, uma pessoa de princípio, que eu confio, também a gente congrega na mesma fé, e essa pessoa entendeu o propósito. E é assim que eu quero chegar. Porque quando eleito for, se Deus permitir, esse cara vai poder ou participar da minha futura posse e me abraçar, e eu também ter esse carinho com ele e falar assim, cara, obrigado, valeu a pena. E aí eu ter um mandato de 4 anos com a consciência tranquila, e não com aquela preocupação de ter que devolver para ele o que ele me investiu ali. Porque é assim que funciona, né? Porque se acabou o pleito eleitoral, você vai lá e olha a prestação de conta. Cara, eu gastei 6 milhões. Eu preciso agora devolver pro pessoal que me arrumou dinheiro. Como que eu devolvo? Calculando o salário que esse cara ganha. Em 4 anos não paga esse valor. É lógico que aí entra a mágica da magia das emendas parlamentares. Das empresas que recebem emendas parlamentares. E a forma como isso é investido. Aguarde, deixa eu ficar um pouquinho quieto aqui, porque vai ter um momento oportuno para a gente falar sobre isso. De preferência lá, tá? Eu queria distinguir 2 grupos de interesse, em função do que você falou, que esses 2 grupos de interesse são completamente diferentes. Um é o interesse da empresa ou do empresário em receber dinheiro, e outro é o interesse legítimo da sociedade. A sociedade tem grupos diversos que detêm professores, policiais. Você tem também setores empresariais que têm interesse legítimo em desenvolver o agronegócio, etc, etc. E que esses grupos têm interesses que são legítimos. Uhum. E que é legítimo que eles o representem. Qual o interesse deles? Não tem a ver com receber emenda parlamentar, né? Mas eles têm um interesse em que a legislação, para naquele determinado... A legislação, perceba, a legislação é um mecanismo de distribuição de direitos e deveres. Uhum. Né? Então, a intenção daquele grupo é que os direitos, deveres e obrigações de cada das partes sejam realocadas em benefício de um ou outro. Por exemplo, a legislação ambiental. Como é que você enxerga os interesses, a defesa, a legitimidade desse grupo de interesse atuando na sociedade e como, se isso é legítimo ou não, e como deveriam então ser defendidos? Tudo é interesse. Você acabou de deixar bem claro, existe interesse para tudo. Isso. 2017, eu denunciei lá em Poconé, na região ali do Sinhá Mariana, Mimoso. Pantanal. Aquele chamado Baixo Pantanal. Eu denunciei lá os fechamentos de coricho. Sabe o que é coricho, né? Sim, sim. Os riozinho que vai ali formar, que vai desaguar nas bacias, né? Sinhá Mariana e a Chacororé. Aí a denúncia era, olha, tá aqui. Mostrei com imagem aérea, fui com a equipe da Polícia Ambiental, fecharam lá com as barricadas dos coricho, represaram e começou a secar. 2018, de novo. Aí nunca mais fiz nada. Aí eu te pergunto, vai até Mimoso, veja o que está acontecendo. Se eleito for, né? A máxima do político, né? Se eleito for, me aguardem. Porque ali foi uma estratégia de quase 10 anos para fazer o que estão fazendo hoje com a região de Mimoso. Existe uma situação muito grave lá, que envolve parlamentares, e que lá atrás eu denunciei e que infelizmente tinha esse interesse. Porque quando existem algumas entidades com interesses de fazer benfeitorias, é com interesses únicos, exclusivos e irregulares. Nesse caso específico na qual eu estou atuando hoje. Deixar bem claro, as ações positivas acontecem, claro que acontecem, mas eu costumo dizer que às vezes são as minorias, cara. Porque, infelizmente, hoje, nesses setores, a corrupção está tão grande que é até difícil você confiar em algum CNPJ achando que eles têm interesses benéficos e coletivos. Porque se você apertar qualquer projeto que chegar na tua mesa e falar assim, eu quero isso, se você pegar esse papel e apertar um pouquinho, você vai ver que vai escorrer corrupção. É muito difícil. É muito difícil você entender que existem boas ações que cheguem até um político hoje. Eu não sou imã para receber coisa errada nem corrupção. Mas vai chegar. Vai chegar. E quando chegar, vai ser exposto. Aí eu te falo, eu não sou suscetível a receber corrupção. Mas os que já estão lá, ou os que futuro chegaram lá, talvez já estarão com esse propósito, quantas coisas erradas vai chegar para eles com esses interesses? Porque os interesses benéficos, eles surgem nas salas, em reuniões e nos documentos. Só que quando chega na mesa de uma assessoria política, ela reverte, porque vem a máxima. Olha, 30%, 40% tem que devolver. Eu tenho amigos empresários aqui que têm muita ideia tecnológica de inovação que me chamam para conversar e já me passaram muita informação que as ideias que estavam implantadas em alguns setores
Arthur, ou eu entrava com eles nos 30%, 40%, ou até logo, obrigado, tchau, tem outro para fazer. Empresas sérias, renomadas, né? E aí eu te falo, por que que isso não acontecia? Porque existiam os interesses. Ou seja, é que a gente está misturando dois interesses, os legítimos com os ilegítimos. A impressão que eu tenho é que, na sua visão de mundo, todos os interesses que hoje, ou pelo menos a forma como o legislativo lida com as coisas aqui no Estado, e talvez você tenha razão, a grande maioria das coisas são interesses legítimos. Na verdade, é corrupção mesmo. Quer dizer, porque, veja assim, é legítimo que qualquer pessoa tenha qualquer interesse, na minha percepção. Mas o papel do parlamentar é ele sentar com as partes envolvidas e discutir, olha, quem ganha o quê, quanto que a sociedade ganha, quanto que... Porque, perceba, qualquer ação econômica, qualquer ação humana, ela causa alguma degradação ambiental de alguma forma que terá que ser arcada pela sociedade de um jeito ou de outro. Mas a questão é, e eu tenho uma visão bem econômica, pragmática, né? Os benefícios totais, inclusive os ambientais, superam os custos totais, inclusive os ambientais. No fundo, essa é a discussão parlamentar legítima, né? Agora, é claro que assim, aqui no Mato Grosso, eu tenho a impressão que é assim também. Porque, assim, grande parte das coisas resolve-se não por uma ponderação do que se ganha e o que se perde, mas que a sociedade ganha e o que a sociedade perde, porque esse é o papel do parlamentar, é deixar de olhar aquele interesse daquela empresa específica, daquele grupo específico, e pode ser o interesse da empresa ou dos professores. Sim. São dois interesses que estão ali, interesses em si são legítimos. A questão é como é que sai a decisão daquilo, e você olha, o que a sociedade ganhou com isso como um todo? Eu posso pagar aquilo a mais, eu posso conceder aquilo, eu posso autorizar que faça aquilo. E aí eu pergunto para você, a sua visão, então, me parece que é essa mesmo, né? Que aqui em Mato Grosso tudo se resolve pela forma ilegítima. E é um sentimento que é até triste falar, mas é para quem convive com, não corrupto, mas com a corrupção. Eu convivi muito com isso, com pessoas me passando várias situações de corrupção aqui em Mato Grosso. E é um sentimento, infelizmente, e isso está entranhado, porque não tem como tirar. Isso é confiar em alguém? Isso beira a questão da confiança, mas por outro lado, é bom também ter esse entendimento, porque você vai repelir aqueles que estão com interesses escusos. Então, aquele que está com aquele projeto de interesse ali, que talvez benéfico para a sociedade, mas também para ele, para um grupo dele, de uma outra forma, ele já vai se afastar. Ou seja, a gente vai conseguir atrair pessoas com propósitos e ideais positivos, único e exclusivo no pensamento do bem comum. E isso é bom, e vai entender exatamente qual é o nosso propósito. É exatamente esse. Teve uma situação também, que eu costumo falar, que aqui em Cuiabá nós temos algumas questões que envolvem a questão de radares, né? Isso eu já peguei nessa tecla muitas vezes e que infelizmente a gente fala como que funciona isso. Certa vez existiu um projeto de lei que o radar ele é eficiente, ele salva a vida, isso é verdade. Só que por outro lado ele não é interessante para salvar o pedestre. Eu já falei várias vezes, mas eles colocaram porque aí o veículo diminui e não causa acidente, não tem atropelamento. Só que existem pontos aqui em Cuiabá, se você for observar, o radar está escondido, o radar está em local que não existe faixa de pedestre, ele deveria ter, e existem também leis estaduais que obrigam a ter exatamente a faixa elevada onde tem hospital, hipermercado e shoppings e escolas. Só que esse projeto foi feito de uma forma que quem deveria ter a obrigação de construir isso seria o empreendimento que está à frente desse local. Aí eu te falo, quem vai fazer isso? Aqui na Miguel Soutinho nós temos o shopping Cuiabá, é a estação, né? Que está ali e ali tem o radar. E quem é que consegue atravessar ali? É desesperador. Aquele radar ali na frente, por lei estadual que tem aqui em Mato Grosso, deveria ter ali aquela faixa elevada, mas não tem. Aí eu te falo, não é porque o shopping não quis construir, o shopping tem recurso para fazer, mas quando eles pedem para fazer, isso acaba travado nos órgãos, principalmente competentes, para liberar essa obra. Então, são projetos que são feitos com interesses para que a coisa que está dando lucro, como é a questão de multas aqui em Mato Grosso, ela continua. Quando eu denunciei na minha campanha de vereador em 2024, eu fiz questão de levantar todas as multas que foram aplicadas aqui em Mato Grosso, para você ter uma noção. Todas as multas aplicadas naquele período de 2023, eu fiz a conta todo 23, deu pouco mais de 440 mil veículos notificados. Aí eu achei interessante, né? Aí eu calculei, passou tantos milhões lá de valores arrecadados, só que me chamou a atenção foi uma outra pesquisa que eu fiz. E na época não tinha ChatGPT, né? A gente aqui era complicado achar. E eu consegui saber exatamente a quantidade de veículos cadastrados em Mato Grosso. Ou seja, veículos notificados e multados, pouco mais de 400 mil,
E veículos cadastrados aqui em Mato Grosso, 300 e poucos mil. Ou seja, todos os veículos, um pouco mais, de Mato Grosso já foram multados naquele ano 2023. Então, olha só que interessante isso. Tem locais hoje, eu mesmo tenho multa, que eu falo, caramba, eu não passo no sinal vermelho ali, como que eu levei essa multa? Eu não passo. E chegou para mim, eu paguei, sem problema nenhum. E aí, quantos não fazem isso? Multa é efetiva para resolver o problema? Porque eu vou contar uma história para você. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e tem um negócio em Massachusetts que é muito legal, que é assim. Quando você chega lá, tem um radar, aí o radar mostra assim, você está acima da velocidade. Aí você reduz a velocidade. Aí ele muda de cor e fala assim, obrigado. Se você não reduz a velocidade, ele não te agradece. E você quer saber? Todo mundo reduz. Sim. Mas reduz, mas é assim, só existe radar onde precisa. Não é como aqui em Cuiabá, que você tem radar em tudo quanto é esquina. Aqui o Sim. prefeito de Cuiabá encheu a cidade de radares, eles encheram a cidade de radar e estão lá arrecadando recursos. Mas não é essa a finalidade. Não é. Por outro lado também, eu sempre falei, olha, o radar, ele é eficiente. Só que fica em local visível. Coloca lá onde tem radar. Nós temos 3 pontos aqui em Cuiabá que está escondido, eu já provei isso. Coloca ele, faz uma estrutura, né, com um totem ali, de uma cor muito mais forte, para a pessoa identificar que está ali. O objetivo é o quê? Não é fazer com que ele reduza? Coloca. Ou seja, isso não é possível? Então eu dei uma outra solução, que eu já falo isso desde 2019 para o Antenor Figueiredo, que era na época o secretário da CEMOB. Falava, Antenor, coloca a faixa elevada a 5, 10 metros onde tem radar em Cuiabá. Aí eu falava assim, eu duvido se ia ter alguma multa. Não ia, porque o carro ele vai reduzir, passar naquela faixa elevada ali a 20, 25 por hora e segue destino. Isso resolveria, porque o pedestre iria atravessar numa boa, os veículos reduziriam. Ah, Arthur, mas vai sobrelotar, vai parar o trânsito. Não vai, faz um experimento, já falei, resolve. Só que não fazem por quê? Porque é uma forma de arrecadar. A forma de arrecadar hoje, como eu provei, são milhões arrecadados em um ano. Então isso vai para onde? Ah, educação no trânsito. Você deu exemplo, Estados Unidos, onde é referência na questão de educação e comportamento de trânsito. Lá, os ônibus escolares, os bus school, lá, os caras param, levanta a plaquinha de pare do lado. Se o cara passar do lado, ele vai preso. Ninguém ultrapassa o ônibus escolar. Arthur, nós estamos falando de obras dentro do município. Eu vou falar de uma obra dentro do município que é estadual, que é o BRT. Eu nunca vi um deputado fazer qualquer tipo de comentário a respeito dessa obra. É dinheiro público estadual que está sendo gasto aí. Trocou-se VLT por BRT. Essa obra está quase pronta. Eu, no meu modo de ver, tem alguns problemas que precisamos rever antes dela ser colocada em prática. Vou te dar 2 exemplos. Ali na frente do Shopping Pantanal, o governo do estado de um lado, Shopping Pantanal do outro. Aquele ponto é um ponto crítico do BRT, porque vai ter muito trânsito de pedestre. Sim. Estão tirando os ônibus das 2 laterais e colocando naquele No quarteirão centro bonito ali. lá, que tem até um monumento ao Dante de Oliveira. A Ulisses Guimarães. A Ulisses Guimarães, proposto pelo Dante de Oliveira. É isso. Vamos lá, eu penso que o certo ali seria ter uma passarela, pelo menos, ou um túnel. No lado do shopping é abaixo do nível da estrada, da pista. É verdade. Então, nada como fazer um túnel para facilitar. A segurança do pedestre não é essa a intenção do BRT? Muito bem, você está pondo o BRT, está construindo o BRT, mas não está pensando na segurança do cara que está usando o BRT. Então, para o lado de lá do governo, que seja uma passarela, do lado do shopping, que seja uma descida de pessoas com um túnel de pedestre. Aqui na Praça Ipiranga, nós vamos ter uma coisa semelhante. Vamos pôr aquela caixote que está ali hoje na Praça Ipiranga para utilizar ali de ponto de parada de ônibus, vai ser colocado no eixo da avenida. Um pouco para frente, pelo que eu vi no projeto, mais para perto da Praça da Bispo São José, vai ter um ponto de ônibus grande ali, uma parada de ônibus. Sim. Muito bem. Quem vai chegar nessa parada de ônibus a pé? Porque, tem que atravessar as 2 vias, né? As 2 pistas. Ali talvez fosse o caso de ter uma passarela também. Mas a resposta que eu já fiz uma crítica sobre isso. A resposta que a gente tem é de que não vale a pena, é uma obra que ninguém vai usar. Ora, é uma decisão do pedestre usar ou não. Não é do cara do poder público. Se o pedestre quiser ser atropelado, ele vai ser atropelado. Ele tem como se defender. Mas é uma obrigação, né? Em frente à rodoviária, quando fizeram a passarela, colocaram aquela tela na frente ali. Então não tinha como a pessoa atravessar ali. Mas é isso que eu falo. Então, como candidato, pré-candidato à candidatura, eu penso que as pessoas que estão lá, você que vai ser se eleito
um defensor dessas ações, como você já faz como repórter, já fez como repórter, esse tipo de assunto que pode parecer assim insípido para a Câmara, deveria estar sendo debatido lá também, mas não, há um silêncio absoluto sobre o que está acontecendo no BRT, ninguém pergunta nada, ninguém se dispõe a comentar, pelo menos, esse tipo de assunto. Seria essa uma das formas que você acha que poderia agir, já utilizando a sua expertise como repórter? Eu até brinco, né? Eu queria ter sido deputado na época da Copa do Mundo aqui em Mato Grosso, né? Quando para cá veio os recursos e principalmente o esquema todo de corrupção que aconteceu, porque nenhum deputado teve capacidade de fiscalizar ou apontar alguma irregularidade. Eu sempre falo que a principal que ficou clara ali foi exatamente o que fizeram com o nosso antigo governador José Fragélio Verdão. Demoliram o estádio, gastando 500 milhões de reais e construíram um novo gastando 500 milhões de reais. É tão idiota um raciocínio desse, porque pergunta para qualquer pessoa, vamos lá, você, Marcelo, você, Carlos, você tem ali tua casa. Aí você do lado tem um terreno, que é seu. Aí você contrata um engenheiro, um arquiteto, e fala assim, cara, você quer construir sua casa? Então beleza, tá aqui, ó, tem um projeto. Aí você fala, pô, tá lindo, Arthur, começa quando a obra? Eu falei, ó, faz o seguinte, nós vamos precisar derrubar sua casa para começar a obra. Aí fala, não, Arthur, minha casa, por quê? Eu tenho um terreno do lado que eu posso fazer aqui. Não, vamos fazer aqui. Você vai gastar 500 milhões para derrubar sua casa. E para construir, Arthur, também mais 500 milhões. Cara, que massa, Arthur, pode fazer, começa amanhã. Qual cidadão na sua pior sanidade mental vai aceitar uma proposta dessa? Por que que lá em 2010, 2011 aceitaram isso pro nosso Verdão aqui? Porque já ali já foi o principal indício de corrupção, foi ali. Cuiabá tem espaço para realizar outra obra do outra Arena Pantanal, como foi feito. Teria espaço. Tinha até definido o lugar. Sim! Você vê hoje por que que só agora enxergaram ali o Parque Novo Mato Grosso como um ponto de desenvolvimento para Cuiabá. Por que que lá atrás não pensaram em outro local? Por que que fizeram isso? Ali foi o início, principalmente, de todo o esquema. Aí quando você vê o investimento que foi para o VLT, aquela papagaiada toda, o pessoal viajando para a Europa, para Portugal, para ver o recurso, como funcionava, você deu um exemplo maravilhoso desse túnel aí. Eu morei em 1998 no Rio de Janeiro, eu morava no aterro do Flamengo. E quando eu precisava ir para a praia, eu saía do apartamento e lá, para você passar pela avenida lá, são 4 ou 6 pistas, é por túnel subterrâneo. E é muito movimentado porque só tem acesso para a praia pelo túnel. E era seguro. Tinha equipe de guarda municipal, polícia, limpeza. É tranquilo. Ou por que que aqui não funciona? Por que que não? Ninguém vai usar aqui, seu Marcelo. Para com essa ideia não funciona. Vai para o Rio de Janeiro, pertinho, você vai ver que funciona. Você não precisa ir para Portugal para ver se funciona. Funciona, é só querer. Só que eu sempre falo, as melhores ideias, elas têm que estar atraídas de corrupção. Se for uma ideia que vai custar pouco, que vai ser viável, não vale a pena. Não, Marcelo, para com essa ideia sua. Aí chega o Carlos aqui com outra ideia, isso aqui, Arthur, isso aqui você vai gastar muito mais, vai encher os olhos porque vai estar em cima, vai estar aparecendo, porque quem que vai olhar para túnel, Arthur? Para com isso, ninguém tá vendo obra no túnel. Isso aqui é melhor, Arthur, fazer uma passarela com elevador aqui assim. Então assim, existe tudo isso. Isso é simples, é só você ter olhar crítico. Só que esse olhar crítico ele tem que ser exatamente isento de interesses corruptos. Só que quando tá junto o interesse corrupto, você não quer enxergar. Só vem lá de cima, fala, ó, aprova o BRT aí que nós vamos começar. Você começou falando, né? O BRT tá quase terminando. Não tá! Nós esquecemos que nós temos a região sul aí, ó. Nós temos que ir lá pro Cochipó, pegar a Fernando Correia. Esse eixo. Cara, começaram a quebrar agora o Morro da Luz ali para começar. Meu Deus, eu vou falar. Não vão terminar o BRT. BRT é o novo VLT. Não vai. Esquece, não vai. Isso que você falou, Marcelo, é muito importante porque o plano diretor aqui não existe. Imagina, minha mãe tem 76 anos, que minha mãe vai atravessar aquele ponto ali onde era a antiga Praça Bispo para chegar ali no meio para pegar um ônibus. Como que vai atravessar aquele pessoal ali, gente? Como? Não tem lógica isso. Sinal de trânsito para tudo. Não. E você tem pedestre andando o dia inteiro naquela região. Como que você vai parar o trânsito? Eu não sei, eu acho assim, cidadão, começa a andar em Cuiabá e Várzea Grande, vai lá na FEB, na Avenida Rubens de Mendonça, começa a observar isso que o Marcelo está falando, você vai ver exatamente como que esse cidadão, como que esse senhor e a senhora vai conseguir atravessar para pegar esse BRT aqui. A não ser que o BRT vai ter um sistema que vai pegar ele ali, vai sugar ele para cá, vai voltar, porque não tem lógica. As coisas que não são planejadas, porque existiram projetos, né? Vários engenheiros pensaram nisso. Agora, que tipo de projeto foi esse? Então, quando vê uma coisa de goela abaixo, tem que aprovar. Tem que ser feito porque, olha, precisamos melhorar a imagem, porque o VLT foi uma mancha que não teve como apagar.
conseguiram vender agora por 700 milhões, né? Foi gasto ali 2 bilhões, mas conseguiram vender por 700 milhões. E o que foi feito com esse dinheiro? É muito interessante essas perguntas, né? Eu quero saber. Porque é um dinheiro do VLT, que tanto foi falado, que lá na Bahia está funcionando. Mas vem cá, o que foi feito com esse dinheiro? Arthur, voltou para a saúde, para a educação, compramos giz para a escola aqui. Para o próprio BRT, que seja, que vai ter que Sim, explicar como foi. porque se é um dinheiro que foi feito ali em cima de uma obra que não terminaram, e nós estamos padecendo com esse BRT, por que não investir? Eu falo, Arthur, tá aqui, você passa aí, você vê quantos estão trabalhando aí. Então, assim, é interesse. Agora, quando tem alguém lá que vai mexer nesse vespeiro aí, eu só peço oração, porque a pressão vai ser violenta. Deixa eu voltar aqui à questão segurança. O governo federal, ele está lidando a questão com uma proposta que é de criação de uma Força de Segurança Nacional. Como é que você enxerga isso? A Força Nacional, ela existe já, mas assim, aquela força seleta, né? Quando acontece algo, e aí eles costumam chamar aqueles policiais que estão ali capacitados para aquela operação. Eu costumo dizer que a nossa segurança pública, ela é muito pequena. Nós aqui em Mato Grosso também temos um efetivo muito pequeno. E se você juntar hoje quem está na ativa, quem já está se aposentando hoje, você não consegue colocar ali os principais policiais que estão ali né, que conseguem ir para o enfrentamento, porque são mínimos. O que nós precisávamos ter exatamente? Era um apoio das Forças Armadas. O Brasil, sim, poderia entender isso, deixar de lado essa questão de terrorismo, das organizações criminosas ser taxadas como terroristas, enfim, mas entender que somente as Forças Armadas poderiam auxiliar, como já foi feito no Rio de Janeiro. Naquele período, quando houve a intervenção ali, foi muito eficiente a ação do Exército. E por que isso não é feito hoje? Porque só deixar a cargo hoje da Polícia Militar ou a Polícia Civil para depois investigar, ou acontecer como aconteceu aquela operação na Maré lá, que morreram mais de 115, 118 vagabundos e 3 policiais civis morreram também na operação. Mas são situações que hoje, se você for ver, muitos chefes da própria Polícia Civil, eles falam que eles não realizam mais operação igual aquela. Porque foi letal. O fato de ser letal não é porque mataram mais de 100 vagabundos, é porque perderam policiais. E nenhum chefe de corporação, o comandante, eles querem entrar num fronte desse sabendo que vai sucumbir algum deles. Agora, por que não teve um apoio ali de um exército, da equipe que está preparada para atuar nisso? Qual é o interesse hoje de não colocar essas forças para auxiliarem? Como condição excepcional ou como uma ação regular? A regular. Porque se for uma excepcional, como aconteceu lá em 2018, eu creio, lá no Rio de Janeiro, ela foi momentânea. Por outro lado, você pode até ver históricos de moradores agradecendo e tendo aquela sensação de tranquilidade nas comunidades com a presença do Exército Brasileiro ali. E isso é fato. Agora, se for para fazer um período ali de 6 meses, depois como foi feito, depois de entrar... Mas não deveria ser a própria força policial que deveria ser aprimorada, reforçada, em vez do Exército? Perceba, o Exército tem um papel bastante específico que é diverso. Eu costumo dizer assim, a corrupção está em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer segmento. E não é diferente nas Forças Armadas, aliás, na segurança pública. Infelizmente, tem muitos policiais corrompidos. A Força de Segurança, no caso, o Exército, seria até mais difícil porque são militares que não estão acostumados naquele convívio. Como que seria isso? São militares que viriam de uma outra região para executar aquela ação. Porque hoje você sabe que esses... Como foi na Copa de 2014. Exatamente. Como foi? Para cá... Essa foi uma situação excepcional. Exatamente, mas isso teria que ser regra para conseguir combater de vez a criminalidade. Porque aí sim você não teria espaço para que aquele policial, ou no caso um militar do Exército, fosse subornado. Eu costumo dizer que hoje existe a Delegacia de Combate à Corrupção aqui em Mato Grosso. Esses policiais ninguém conhece, principalmente alguns delegados que estão lá dentro. Eu tenho contato com alguns deles e esse contato é irrestrito. Eu costumo passar as minhas denúncias para um deles de uma forma muito sigilosa. Aí eu te pergunto, por que eles não são hoje divulgados na comunicação? Porque eles são atraídos para corrupção. Se você souber quem é o investigador que está na Decor hoje, quem é o delegado que está com o processo tal, você vai tentar ali aliciar esse cara. Por isso foi feito dessa forma. A Decor hoje preserva os policiais que estão executando esse trabalho hoje lá dentro. Então assim, eu tenho denúncias que estão em andamento lá, de algumas questões voltadas para a saúde aqui de Mato Grosso, que eu entrego em mãos e eles estão investigando.
e que em nenhum momento eu divulgo exatamente sabendo da forma como tem que ser feito esse trabalho. Ah, mas é porque a polícia inteira é corrupta. Não, gente, é porque o ser humano ele é atraído para isso. Mas não há um risco de o Exército também entrar nesse jogo? É difícil porque existe a rotatividade para isso. Hoje, lá no próprio Rio de Janeiro, existem imensos batalhões de cavalaria, paraquedismo, artilharia, infantaria, e tudo isso espalhado no Brasil inteiro. Aí eu te pergunto, eu fiquei no Exército 2 anos. Quando eu saí, houve a Operação de Paz no Haiti. Muitos colegas meus que continuaram foram para essa operação. O que esses militares hoje treinados nesse período de 1 ano a 2 anos aqui em Mato Grosso, para qual enfrentamento eles vão hoje aqui perto? Vamos pegar a fronteira aí com Bolívia. Existem a equipe do Exército lá que faz trabalho em conjunto com o Chefron. E é muito importante esse trabalho. Constantemente eles fazem a apreensão de drogas lá. Fazem prisões. E é efetivo. Então, assim, é um trabalho que eles fazem e tá dando certo, mas só para pegar droga? Por que não faz, então, para subir o morro lá e conseguir prender o líder, pegar esses faccionados? Tirar armamento? Por que não usa para isso? Por que só serve para pegar droga? É eficiente para pegar droga e funciona. Você perceba que o Exército vai estar sempre, a ação estadual vai estar sempre dependendo do governo federal? Sempre dependendo do presidente? Exatamente. Só que aí tem aquela questão de limitação. O Exército, ele trabalha com a inteligência muito forte, eficaz, e também para o enfrentamento. O Exército, eles são treinados para matar. O militar do Exército não está treinado ali para, solta sua arma, não. Ele está treinado para matar. E hoje eu te falo, quem sobe um morro e vai enfrentar esses criminosos que estão ali com ponto .40, com fuzil 7,62, esses caras estão prontos para quê? Para entregar fuzil? Não estão. Por isso eu falo, hoje, infelizmente, a única corporação eficiente para subir o morro é o BOP. A Polícia Civil está com a equipe do CORE também muito eficiente. Mas hoje, os policiais do BOP são os únicos que estão ali capacitadíssimos para isso. Além disso, tem os comandos, que são do Exército. Esses comandos também poderiam fazer esse trabalho. Eu não vejo problema dos comandos participarem. A minha objeção é apenas no sentido de que isso são atividades permanentes do Exército. Porque, perceba, você depender de uma ação policial, você depender de autorização da Presidência da República, do Ministro da... O STF que proibiu. Perceba assim, você tem uma série de dificuldades porque não é o papel do Exército e ainda... uma coisa é excepcionalidade, né? Que você vai tratar uma situação de uma outra assim, você desviar uma instituição que está fazendo um papel porque tem uma outra que não está fazendo bem. Quer dizer, talvez a questão seja corrigir essa. Quer dizer, quais as falhas da questão policial? Fazer uma pergunta sobre isso. Não seria a razão pela qual o nosso governo hoje tem uma tendência a não aprovar a caracterização desses grupos como terroristas? Porque como terroristas o Exército poderia atuar. E aí nós teríamos a razão pela qual, ou a justificativa para que fosse colocado na prática, mais ou menos isso que você falou. A não colocação como terrorista, isso caracteriza, sim, talvez, essa preocupação de atestado de ineficiência. Por outro lado, se você for pensar, o Brasil colocando as Forças Armadas para atuar em território, o próprio detentor do cargo, que seria o presidente da República, ele poderia entender que, poxa, que ridículo para mim fazer isso. Não é ridículo, porque se a gente tiver esse sentimento de que, olha, a gente está passando por uma situação, não seria o papel do Exército fazer isso, pode pegar aí nos últimos 20 ou 30 anos do que aconteceu com o Rio de Janeiro, enquanto os vagabundos estavam só com pistola, que eles ostentavam só pistola, hoje eles estão com poderio de guerra. A minha provocação não é essa não, é que quando você jogar essa questão para o governo federal, o governo estadual, ele fica dependendo de um político que não necessariamente é do mesmo grupo de interesse. Então, acontece, você vai ter grupos políticos aqui em estados que vão ser beneficiados com as ações e outros grupos não. Porque perceba, o governo federal, ele não move... Você mencionou aqui que os políticos de Mato Grosso não movem uma palha sem ser com a corrupção, né? E o atual governo federal, ele não move nada se não tiver um ganho político para o seu grupo, né? Você coloca os estados numa condição de ficarem mendigando para o governo federal que não necessariamente os apoia, né? O que já deveria ser obrigação, então. Porque assim como tem resposta para a emenda que é impositiva, né? Arthur, eu sou obrigado a repassar tantos milhões para a saúde. Então, que o governo federal seja obrigado, então, a corresponder com aquele estado exatamente para fazer esse trabalho. Por outro lado, vamos lá, olha, preciso aqui corresponder, então, com qual auxílio para esse batalhão. Vamos pegar aqui o exemplo, o 44º Batalhão aqui em Cuiabá.
Ah, ele tem um recurso lá de 10 milhões por mês ali com o governo federal. Olha, governador, então você vai ter um compromisso aqui com esse batalhão de repassar aqui 10% para eles, ó. Tudo é conversado, então é questão financeira que vai impactar ou é questão moral? Porque se for a questão moral, esquece, o problema não vai ser o financeiro, vai ser exatamente o moral, porque ou interesses como é de não querer mexer com os amiguinhos e os companheiros, porque o que dá para entender é isso. Mas você vê, hoje a distribuição do nosso poderio militar, das três Forças Armadas, ele depende ainda de uma lógica muito superada, no nosso caso específico do Brasil. Onde deveriam estar as Forças Armadas? Onde nós corremos maiores riscos? Uhum. E onde nós corremos maiores riscos? Nas fronteiras secas nossas, não são nas fronteiras Sim. molhadas. Porque o que vai chegar lá para depois atravessar o oceano saiu daqui do seco. Exatamente. Então, o que é que nós temos no Brasil? Na Amazônia, praticamente ninguém. Uhum. Aqui nos Mato Grossos, muito poucos. Sim. No Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também são fronteiras muito pouco defendidas pelo Exército, que poderia estar controlando isso de fato, e não só ficar no papel. Porque onde está a nossa grande poderio armado hoje? Nos limites contrários, estão de frente para o oceano, onde os nossos riscos hoje. Esquece a aldeia global, vamos ficar na nossa aldeia aqui, que é a América do Sul. E não vai ter um evento catastrófico no mundo que coloque o Brasil em risco de uma potência de fora vir pelo... Não, nosso risco mesmo está aqui. Estão acabando com o nosso país pelas nossas costas. Exato. Então, eu entendo, não sei qual é a sua opinião, que nós deveríamos repensar redistribuir essas forças armadas e o investimento também. Não, o próprio Lula deu uma entrevista ontem falando sobre isso, né, dessa preocupação dele dos Estados Unidos, de que, olha, as nossas forças armadas precisam estar preparadas agora. Vamos colocar os nossos militares a pronto emprego, vamos fazer... Poxa, o Brasil não consegue ter um confronto ali de pelo menos 2 horas direto com os Estados Unidos, porque não tem munição para isso. Então, como que um cara fala que, então, para combater uma possível invasão dos Estados Unidos, ele quer colocar as forças de pronto emprego? Por que ele não usa essa mesma ideia para combater o crime organizado, o tráfico de armas, de drogas? A gente vê hoje também a Marinha do Brasil aqui em Mato Grosso, pô, é vergonhoso, você vê uma Marinha fiscalizando manso, cara, pegando o cara num jet ski, dá sua raiz, deixa eu ver sua raiz aqui, como que tá. É o papel deles? É. Mas, cara, vamos ser mais eficientes para fazer algo benéfico mesmo para a sociedade. Porque a gente enxerga algo só como a questão difamatória. Ah, o soldado do exército só pinta meio fio, o exército só pede a raiz ali do cara que está ali curtindo com a família, e que também tem esse documento porque é obrigatório. Mas, de fato, o que eles fazem hoje para garantir a soberania nossa? É só guardar as nossas costas? Esse seu exemplo que é bem interessante da Marinha. Ok, é papel da Marinha, porque está na lei, etc., mas deveria ser, porque o que isso tem a ver com segurança nacional ou segurança de fronteira? Exatamente. Isso não tem nada a ver com segurança de fronteira ou segurança nacional. Por que a Marinha está metendo o dedo nisso? Você percebe assim, a gente tem um problema no Brasil, que assim, a gente não entende essa questão de separação de poderes de papéis. Sim. Então, você mencionou aqui a questão das emendas parlamentares. O que o Legislativo está fazendo determinando a execução de despesas? Isso não é papel do Legislativo. Isso não deveria nem estar no Legislativo. Então, assim, a minha preocupação é a gente estar sempre... Como tudo, nada no Brasil funciona, a solução que a gente dá para resolver o problema não é corrigir o problema, é assim, ó, é dar um problema para alguém que a gente ainda acha que resolve. E o que acaba acontecendo é que a gente agrava o problema. Então, você tem o judiciário, em vez de se cumprir o seu papel constitucional, ele fica querendo resolver o problema da desigualdade, o problema da eu não gosto da legislação, acho que a legislação não é muito boa, não, então vou mudar. Aliás, eu não gosto nem da Constituição, então vou mudar a Constituição. Você percebe? A gente tem um problema sério de organização constitucional no Brasil, que é recolocar os órgãos para cumprir aquilo que é o seu papel central e dotá-los de capacidade para fazer aquilo. Senão a gente vai ficar socorrendo todo mundo com tudo quanto é recurso e ninguém faz a sua parte. Então, essa é a minha preocupação com o Exército, assim como é a minha preocupação com a saúde, com a educação. A gente aloca mal o recurso, e está sempre tentando contornar os problemas. Olha, a gente tem que resolver o problema de segurança. Mas esse aí, na percepção, a gente precisa dotar as forças policiais de capacidade, eles vão estar protegidos adequadamente. Protegidos, inclusive, o seguinte, olha, eles têm que ter equipamento, mas tem que ter a proteção de segurança. Se alguma coisa acontecer comigo, a minha família está protegida, eu estou protegido. Ele tem que ter uma renda que lhe permita, ele está correndo riscos, então esse risco tem que ser remunerado. A gente tem que ter as ferramentas de saber o seguinte, olha, se acontecer um negócio lá e tomou uma decisão, aí não vai o Ministério Público torrar a paciência do sujeito. Percebe assim, a gente tem melhor
E aí tem que ter mais respeito pelo profissional e deixar que o profissional que está da área específica tome as decisões corretas lá e está dentro da discricionária dele, ele aceita. Uhum. Então a gente precisa melhorar essas coisas. E aí eu menciono educação, isso vai para educação, vai para educação. A gente gasta o dinheiro todo com universidade. Sim. Aí não tem dinheiro para educação primária. Saúde, a gente gasta O pessoal fuma maconha, né? Gasta pra fumar maconha lá e não corresponder. E aí o cara vê lá o cara que é bandido fazendo banditismo, a polícia não pode atuar. Que é um espaço federal. A gente precisa reavaliar essa E é interessante, né? Existe essa contradição. Se a Marinha tem ali por obrigação de pedir, então, o documento do cara que está com a moto aquática ali no manso, por que então o Exército não pode, então, verificar um carro que tá aqui, deixa eu ver se tá com droga, com armamento aí. Não faz o menor sentido. Não faz sentido, é a mesma coisa. Isso é papel da Marinha. Cuidar do sujeito tá andando de jet ski. Que você percebe assim? É dessas coisas horrorosas da nossa legislação. Seria muito mais lógico colocar a Polícia Civil com essa função e Exatamente. liberar a Marinha. Exatamente. Defesa da pátria. Não, nós temos hoje a própria a Polícia Ambiental, que faz um trabalho que tem barco, tem moto aquática, eles têm estrutura para fazer aquela fiscalização na época da Piracema. Então, por que não então pegar essa equipe, capacitar, querendo ou não, é uma função ali que eles... Já está capacitado. Já está, mas capacitar na questão que eu falo de arraio, de documentação, né, para essa finalidade. Eles exatamente já têm, porque o piloteiro ali Acaba que ele tem noção disso. Exatamente, então a função é essa, beleza. Mas olha, vou voltar para um assunto que o Carlos ainda não tocou, mas eu vou tocar. Uma das nossas bandeiras de partido é a questão da distribuição correta do recurso que é arrecadado pela nação. Hoje o nosso governo federal pega tudo e nos devolve as migalhas que são possíveis. Se nosso Estado tivesse a arrecadação dele reconhecida e bem recebida, não o troco, os nossos municípios a mesma coisa, e nós com certeza não estaríamos nem discutindo isso aqui hoje, nem comentando esse tipo de situação. Você acha que vale a pena começar a criar um movimento a nível estadual para que essas coisas fossem rediscutidas novamente, Sim, como uma bandeira de federalização do país novamente? sabe que Poder para fazer alguma coisa de fato. O cidadão ele vai entender isso quando ele entender que é do que ele ganha e quanto ele paga de imposto. Porque foi criado em São Paulo aquele primeiro impostômetro, aqui também nós temos um, só que o cidadão quando vê lá trilhões, naqueles números que não consegue nem ler, para ele é diferente, ele não percebe. Então vamos pegar o cidadão que ganha aí seu salário mínimo, R$ 1.600, falta aqui dos 1.600, você paga aqui R$ 800 aqui, de imposto. O quê? Como assim? Então é fazer ele entender. O patrão já pagou tanto e você... Exatamente, é fazer com que ele perceba quanto de imposto ele paga para ele saber cobrar. Porque não é essa história que quando você encontra um político e você fala assim, mas eu pago o teu salário, para com ideia besta, você não paga salário dele nenhum não, para. Preocupa com quanto você paga de imposto. Isso é fundamental, porque aí você vai ter argumento para entender como funciona essa questão tributária de arrecadação. Uma vez eu fiz um questionamento aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, e aí isso repercutiu, teve milhões de visualização. Eu fui o primeiro que na época, quando estava naquela questão de, eu quero nota fiscal do que abastece, porque estava aquele preço do etanol subindo, exagerado, aí eu ia pro posto e falava, me dá uma nota, né? Porque o outro obrigava você a pagar imposto aqui, para você entender, se eu estou abastecendo, eu quero que você... Aí tinha aquela negativa, não temos nota, temos só o cupom fiscal, não sei o quê. Aí depois aconteceu o quê? Começaram a calcular o imposto no cupom fiscal. O cupom fiscal serviu exatamente para a tributação daquele posto. E ali aparece exatamente o que você paga de imposto. Ninguém olha. Ninguém olha. Você não sabe que você gastou R$100 ali de combustível, você pagou mais 40 de imposto estadual, mais 20 de municipal, tá pequenininho. Aí eu fiz o vídeo mostrando, explicando para o cidadão, tá aqui. Por isso é importante você exigir esse documento fiscal, porque ele vai garantir que o posto que você está comprando pague esse imposto e volte para você de alguma forma, que é o que nós acreditamos. E volta, querendo ou não, isso tem que voltar, é obrigação voltar. Mas o cidadão tem que entender, é direito seu, é direito nosso de exigir isso. Porque, infelizmente, tributação e falar de reforma tributária, isso é um dilema que vai se percorrer por décadas ainda. Que ainda eu acho que está muito longe de virar realidade ou de alguém fazer algo de mudança para isso. Enquanto isso não acontece, somos nós, cidadão, que temos que escolher, exatamente como o Lula falou, né? Não, tá caro, não compra. Não é tá caro, não compra. Tá caro? Pesquisa.
Então é importante você hoje, nós infelizmente, eu era criança naquele plano Collor lá, onde tinha aquela inflação maluca, que vocês são experiência viva disso, mas nesse período, ali o cidadão, vocês foram capacitados exatamente para não comprar esse copo aqui, porque sabia, não, outro lugar está mais barato. E nós, às vezes, os mais jovens ali, acham, compra logo, cara, vai perder tempo para ir lá, para com isso. Então ainda ficou na mente de vocês aquela sensação de que o preço está hoje, amanhã mudava. Nós estamos hoje, depois de 40 anos, vivendo exatamente a mesma coisa, sabendo que a questão tributária no nosso país, ela é aquela realidade ainda. Não igual, mas ainda sabemos que tem essa questão que infelizmente aflige muitas pessoas. Então o cidadão, ele sabendo quanto ele gasta do salário dele para pagar tributo, imposto, cara, talvez ele ia pensar diferente. Mas olha, nós temos uma política de municipalização a nível nacional, mas eu vou me restringir a de Mato Grosso, que prejudica muito o desenvolvimento dos municípios de uma maneira geral. Você vai estar atuando eleito numa área que é bastante sensível com relação a isso. Quando o antigo estado de Mato Grosso, quando dividido, deixou os dois estados com um espaço muito grande para repensar a ocupação desse espaço. Nós, infelizmente, em Mato Grosso, isso é uma opinião muito minha, que eu quero passar para você, cometemos vários erros, principalmente quando nós tivemos a ocupação do norte. Os municípios do norte ficaram todos grandes e ricos. E os antigos municípios, os fundadores do estado, vamos chamar assim, que hoje chama-se Baixada Cuiabana, que envolve até Livramento, Lago, enfim, ficaram todos com o pires na mão. E os municípios que estão acima desses, todos estão muito bem economicamente. Mas os municípios, porque a arrecadação do município, do imposto municipal, ela é boa. A federal, então, é extensa, tanto é que vai toda para fora, vai para o governo. Mas com pouco, que parece pouco, mas é muito porque eles são pequenos ainda, esses municípios, eles têm uma bela de uma arrecadação e conseguem administrar as cidades, porque elas ainda são pequenas, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, até isso já temos lá para cima. Mas aqueles que ficaram aqui embaixo, no entorno de Cuiabá, não cresceram, ficaram à míngua, porque foram divididos. O que eles tinham de bom passou para o norte do estado, né? Vamos aí, Livramento, não tem nada para dividir. Poconé ainda já... Não, esses já eram pequenos, mas nós temos ali Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste e tantos outros que foram perdendo espaço. Isso está ocupado lá, tem que dividir. Mas o que aconteceu? Eles ficaram pequenininhos também, ficaram igual Livramento, ficaram igual Várzea Grande, que não tem praticamente arrecadação produtiva nenhuma, cidade industrial, mas ela divide na mão. Como vive Livramento, como vive Santo Antônio, como vive todos os outros que estão aqui no nosso entorno. Então é muito importante que as pessoas que estejam ali tenham essa visão global do Estado e não ficar dentro do seu pequeno nicho, como você falou, do seu município. Eu represento determinado município. Não, isso acaba arrebentando em você também. Sim. Porque a partir do momento que o município se torna poderoso lá em cima, a migalha que vem para cá é insustentável. É muito pouco. Aí o que você faz? Vai para a famosa emenda parlamentar que a gente está falando aqui. Sim. Aí vai o político lá e negocia com o prefeito, negocia com a Câmara de Vereadores e continua mantendo esse povo todo de pires na mão, preso nessa estratégia burocrática do governo. E é por isso que não desenvolve essa região, né? Eu sou prova disso, de uma região que eu já denunciei várias gestões, próxima aqui, que fica na nossa região do Vale do Rio Cuiabá, onde já denunciei 2 gestões de prefeitos, e aí a população ia lá, reelegia, colocava outro, porcaria e tal, aí o povo me procurava, Arthur, denunciei de novo aqui, tá horrível. Aí eu falei, gente, a culpa é de vocês, cara, porque vocês estão escolhendo errado. Então vocês têm que entender isso. Dessa questão da divisão aqui do estado, se você for analisar o que houve de transformação na região norte, também um pouco aí do progresso, é a forma visionária do cidadão. Foi a maior aula que o povo cuiabano, mato-grossense, teve com os sulistas aqui. Que infelizmente alguns não pegaram isso. Não conseguiram entender o que esses caras fizeram para transformar essa região norte aqui do nosso estado. E que ficaram, infelizmente, acomodados. Então hoje, se você for pegar, poxa, nós temos cidades aí pequenas que têm um desenvolvimento incrível. Rondonópolis hoje é o segundo PIB do estado, né? Então Várzea Grande, que era conhecida cidade industrial, Cuiabá, sem dúvida nenhuma, também era um polo de ouro, minério, enfim. Por que houve aquela, vamos dizer, soberba, né? Porque quando dividiu, falou, não, fica com esses matos aí, esses colonhão, se virem, se lasquem. Nós estamos aqui, já estamos tudo bom, tudo lindo, temos nossa igreja matriz, tudo perfeito.
Só que quando chegou o pessoal e foi visionário dessa questão de terra, começou a plantar, cultivar e teve a prosperidade, infelizmente aqui acomodou. Então o que eu falo são visões. Ah, mas passou 40, 50 anos disso e agora é impossível. Não, todo período, toda época é um momento de renovação, de você planejar algo para desenvolver. Então não é tarde hoje. Ah, Cuiabá cresceu de forma desorganizada, por isso é essa bagunça que é no trânsito. Mas tudo é possível para mudar e transformar. O que você enxerga de oportunidades de desenvolvimento econômico da Baixada Cuiabá? Principalmente Principalmente para Cuiabá. a beneficiar exatamente os pequenos, né? Se a gente for pegar hoje as pessoas que são meios pequenos, a gente pega aí da agricultura familiar, essas pessoas que ficam padecendo para conseguir vender ali um pouquinho do que eles produzem. Então, assim, esses pessoal, eles não querem muita coisa, é o básico. Alguns fomentos que já foram criados aqui em Mato Grosso são muito burocráticos, né? E também com interesses, como já houve esquema de corrupção em alguns que foram criados. Mas esse setor ele precisa ser olhado com carinho e atenção, porque ele é uma fatia interessante desse mercado, que hoje a gente não consegue. Você consegue ver para grandes produtores, para barões de vários setores que conseguem ter financiamento. A gente mencionou que a nossa carga tributária é muito alta, desculpa, Marcelo. Sim. Que contribuição a Assembleia Legislativa podia dar para reduzir essa carga tributária e viabilizar que as pessoas elas consigam caminhar pelas próprias pernas e de pagar imposto? Tudo isso é feito por através de conta, né? Hoje, se aparecer algum pré-candidato com essa porção mágica, falar assim, ah, eu preciso que vai reduzir ali o ICMS aqui em 30%. Cara, não, tem que ser calculado. Eu não sou formado em matemática, não tenho noção de economia, mas tem que ter pessoas com esse planejamento, e com certeza existem. Então hoje, se você for pegar o próprio Partido Novo, um cenário nacional, existem políticos já de mandato que com certeza já tem alguém ou estruturado que conseguiu fazer algo semelhante na sua região. E de que forma isso a gente vai conseguir implantar aqui em Mato Grosso? Oh, peraí, eu preciso ir lá conversar com o Van Hatten para fazer, ó, oh, Arthur, eu fiz isso lá, deu certo, lá em Curitiba, Paraná foi feito isso, ó, oh, peraí. Gente, aqui ó, nós temos um exemplo lá, deu certo, podemos implantar aqui? Beleza, vamos passar aqui, criou o projeto, foi ali, protocolou, vai para votação. Ah, só teve 2 votos, o meu e do cachorrinho chuchu aqui. Aí não aprova, aí você sabe o motivo. É difícil. E quando eu falo que não vai ser possível ganhar a maioria, aí é que a gente joga para a opinião pública. Fala o seguinte, vamos votar então aqui na terça-feira, dia 30, projeto aqui para redução do ICMS. E ó, conclama que a sociedade ia vir aqui nessa audiência pública, ou então nesse dia da votação aqui, para vocês comparecerem. Aquele que não escolher, aí eu falo aqui, ó, cidadão, tá aqui, ó, o deputado votou contra, ou o celular tem que usar porque é uma ferramenta útil, ó. Esses são os deputados que votaram contra esse projeto que era tão importante para a redução desse imposto. E é aí que a gente tem a maioria, porque sendo eleito com 10, com 20, com 30, 40 mil votos, eu vou representar os que me elegeram e o restante dos 3 milhões que existe aqui no estado. Agora, vamos colocar esse povo lá dentro também para representar? Porque o mandato não é meu exclusivo nem do partido, então é de cada cidadão. Olha, daqui a pouquinho o nosso time está acabando, mas nós pulamos logo para a área prática da sua eventual e futura carreira na política. Então, quero voltar para você um pouquinho mais de você, pessoa. Como é que foi na sua família a recepção de você se candidatar a um cargo tão importante? Teve algum reflexo? Teve alguma reação positiva ou negativa? A minha família sempre desejou, né? Minha esposa, Daniele, na qual sou casado aí há 15 anos, sempre eles desejaram isso, eles viam esse cenário na minha vida. Eu nunca enxerguei isso. Eu deixo claro que no meu trabalho de reportagens investigativas, eu sempre odiava isso. Eu falava, olha, não quero isso para minha vida. Muitos puxavam para esse caminho, né? Eu lembro que quando eu comecei a denunciar lá em 2015, aí chegava o pleito eleitoral, naquele ano o pessoal falou assim, denunciou porque quer ser candidato. Aí passava aquele período, não era eleito, não disputava a eleição. Aí passava 2 anos, tá denunciando porque vai ser candidato. Passou e não saía candidato. E assim foi por vários anos, né? E eu provava que o interesse não era esse. E assim foi feito. Eu fiquei 12 anos trabalhando assim. Então não tive interesse de usar a minha profissão ou as minhas denúncias com cunho eleitoral e político. Isso deixei bem claro. Até porque, infelizmente, Mato Grosso é manchado de pessoas que ocuparam o jornalismo, a comunicação e se aventuraram na política. E fica aquela máxima, você está se aventurando igual os outros que já passaram pela política e pela TV. Então você é mais um dos mesmos, né? Então vem essa máxima. Eu sempre falo assim, então vê lá qual deles que já foram eleitos, que é da comunicação, que já denunciou e já fez o que eu fiz. Não tem, não existe. Você
você até agora, você tinha ali um ninho de cobras, né? Você estava aqui do lado de fora, né? Uhum. Luciano aqui. Agora você vai estar dentro do ninho de cobras. Como é que a sua família vê isso? Ah, assim, normal, eu acho, né? Porque teve um tio meu, o tio Filho é até engraçado, ele fala assim, ele tem 76 anos, né? E é uma pessoa muito instruída, catarinense e tal, e ele fala assim, olha, já vivi de tudo, ele fala muito dos políticos antigos, e fala, olha, você é a última esperança. Porque eu sei que quem entra lá é tudo vagabundo, é corrupto, mas você, se entrar lá, eu vou ter certeza que é diferente. Mas nós temos vários exemplos na política que tem pessoas honestas. Eu não vou ser o único, não, gente. Para com isso. Existem muitos que são. Existem, é só você analisar. Principalmente do Partido Novo. Esse eu falo que se você for pegar, gente, é um grupo seleto que eu falo assim, eu tenho orgulho de dizer, né? Recentemente conhecido o senador Eduardo Girão, então são pessoas que quando eu postei o vídeo com ele, só comentários e pessoas mandando mensagem feliz ali por saber que são pessoas que estão no partido, que são honradas, né? E isso é gratificante. E saber que estou no partido certo, né? Nós achamos isso também. Ficamos muito felizes que você esteja vindo do Partido Novo para compor esse equipe muito bacana que a gente tem. Valeu, é isso aí, é um desafio e eu costumo dizer, né? O compromisso e responsabilidade é maior quando você é escolhido. É igual um casamento, né? Quando você escolhe a tua esposa, também quando a tua esposa te escolhe, você tem responsabilidade dobrada. No meu caso é a mesma coisa. Eu não fui atrás do Partido Novo. Eles me procuraram. Então o compromisso meu com o partido é dobrado. Então eu tenho mais por obrigação de responder com essas expectativas e principalmente com o resultado, né? Então a minha imagem, eu sempre falo, quem trabalha comigo, essa pessoa que carrega o meu nome leva a minha imagem. Da mesma forma, eu levo a imagem do Partido Novo. É isso aí. Marcelo, você gostaria de fazer uma pergunta final? Não, eu gostaria só de agradecer ao Arthur. Nós exploramos ele à extensão aqui, e dizer que você sempre vai ser bem-vindo. Obrigado. Querendo bater outro bate-papo com esse. Legal. E precisando aqui da estrutura do partido para desenvolver a sua campanha, o Sim. seu trabalho, você está em casa. Essa é a sua casa. Amém. Obrigado, Marcelo. Agradecer a Deus, né, por dar essa condição para a gente enfrentar esse desafio, porque lá vai ser um covil, né, como diz na Bíblia, então eu vou estar exatamente na cova dos leões, e essa cova não é fácil de você conseguir vencer esses leões. É um desafio, é uma briga de Davi contra Golias, e eu sei como termina esse duelo, e é assim como eu vou encarar. Esse duelo, ele é um propósito de Deus, e é principalmente um legado. Eu sempre digo que o que eu deixo aqui é para os meus filhos, para quando chegar lá, meus filhos estiverem talvez com a minha idade, eu já estar lá com meus 80, final da minha vida, alguém encontrar com eles e falar assim, cara, teu pai foi pip, teu pai era massa, cara, teu pai revolucionou esse estado. Então, assim, é com isso. Não é revolucionar com corrupção, não ser reconhecido e ter sobrenome de corrupto. Pelo contrário, levar exatamente esse sobrenome com orgulho que eu quero para meus filhos, para minha família. Bacana. Agradeço imensamente a ter vindo aqui. Obrigado, com a Carlos. gente. Aqui é um prazer recebê-lo. Venha sempre. Gostei Vou sim. muito da entrevista. Tenho certeza que, torcendo aqui pela sua eleição, que vai ser um grande representante, uma vez eleito. Amém. Carlão, obrigado, irmão. Deus abençoe, tá? Falou, Marcelão. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, Arthur. Obrigado, senhores ouvintes. Muito obrigado.